Para facilitar a sua vida, para você passar direto na prova do Detran, eu vou te mostrar agora 10 questões de legislação de trânsito que estão caindo nas provas da sua região. E olha só, tá reprovando geral, galera tá errando com força. Bora ver esse trem agora para que se cair na sua prova, você acerte todas. Meu nome é Sidney, esse é o canal Sim Passei. Já se inscreve aí porque todo dia tem conteúdo novo. Sabe qual é a primeira questão que a galera tá escorregando e tá errando? Essa aí, dá uma olhada. Respectivamente, qual o nome dos veículos que o condutor pilota nas posições montada e sentada? Seria motoneta e motocicleta? Seria motocicleta e ciclomotor? Motoneta e ciclomotor? Ou motocicleta e motoneta? Pessoal, qual vocês vão marcar para acertar? Isso que você está vendo agora é uma motoneta. Repara uma coisa, olhe como ficam as pernas num veículo desse. Elas ficam meio em comunicação com a outra, se esbarrando. Isso é chamado posição sentada. Agora veja uma motocicleta. Olha só como ficam as pernas do piloto num veículo desse. Separadas, sem comunicação uma com a outra, sem se esbarrar. Isso é chamado posição montada. Depois dessa explicação, já dá para acertar essa questão? Claro que sim. Veículos pilotados na posição montada são as motos e pilotados na posição sentada são as motonetas. Marca a letra D que você vai se dar bem. E como eu quero que você entenda e não só decore, vamos lá, não tem a bis. Quando você pilota uma bis, o que acontece? As suas pernas se encostam. Isso é uma motoneta que você pilota em posição sentada. Não tem uma CG 125, por exemplo? Quando você pilota esse tipo de veículo, as suas pernas não se encostam. Isso é veículo que você pilota na posição montada, por isso é motocicleta. Guardou isso aí? Se eu fosse você, eu anotava para depois ler as anotações quando o vídeo terminar. Bora ver mais uma que tá caindo aí na sua região. O pessoal tá errando direto, Quero que isso aconteça contigo não, hein? Vamos lá. Para atravessar uma via com segurança, pedestres devem utilizar as passagens apropriadas, tais como passarelas ou faixas de travessia, conhecido como faixa de pedestre, pessoal. A menos que essas passagens estejam afastadas do pedestre por mais de quanto? Qual é a distância? Mais de 1 quilômetro? A largura da via, vamos supor que a via tenha 10 metros de largura, essa é a distância? 50 metros ou 100 metros? Pouca gente sabe o que eu vou te contar agora nesse vídeo. Um pedestre ele é obrigado, por lei, a passar numa passarela, num túnel subterrâneo para pedestre, numa passagem, travessia de pedestre, conhecido como faixa de pedestre. Ele é obrigado. Não é assim, vou lá se eu tiver afim. Não, se foi colocado aquilo, o pedestre, se for você na situação ali, é obrigado a ir lá, a passar lá, atravessar uma via utilizando passagens apropriadas. Mas olha só, se tiver muito afastado, não precisa. E essa distância é 50 metros, tá bom? Para atravessar uma via com segurança, você é obrigado a utilizar a passagem apropriada. Mas se ela tiver a mais de 50 metros, não precisa. Marca a letra C, vai por mim que você vai se dar bem. E para tudo que você está fazendo e bota sentido na próxima pergunta que já vem. Pessoal, além da pergunta em si ser complicada com força, se liga no tamanho dela. Dá cansaço. Confere aí. Em um curso para se obter sua primeira habilitação, um candidato ouviu dizer o seguinte. Primeira coisa que ele ouviu dizer, que as normas gerais de circulação e conduta no trânsito tem como objetivo máximo definir o comportamento correto dos usuários das vias terrestres para minimizar conflitos, transtornos e acidentes. Isso aqui tá certo? Certíssimo. Vamos ver aí outra coisa que ele ouviu, que o candidato ouviu. Nas vias terrestres, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas.
Isso tá certo ou tá errado? Isso aqui tá certíssimo também. E para você que não entendeu muito bem esse item 2, deixa eu te explicar para você compreender a bagaceira. Vamos supor que você esteja numa via com várias faixas de tráfego. Vamos supor que sejam 3 faixas de tráfego, não importa, 3 ou 4. Você deve transitar mais à direita, na faixa mais à direita da pista de rolamento. Mas se essa faixa da direita tiver, por exemplo, uma pintura horizontal no chão, uma sinalização horizontal assim, exclusivo para ônibus, exclusivo para motos, exclusivo para caminhões. Se aquela faixa estiver destinada para um veículo diferente do veículo que você está conduzindo, então você não anda nesta faixa mais à direita da pista de rolamento. Você tem que andar numa faixa adjacente. Entendeu? É isso que o item 2 está dizendo. Vamos ver mais um item, mas tá certo, tá certo. Vamos ver outro item aí. Bom, outra coisa que o candidato ouviu que está descrito aqui no item 3 é que antes de colocar o veículo em circulação, o condutor deverá verificar se o veículo e os equipamentos obrigatórios estão em ordem, se há combustível suficiente para chegar ao destino. E faltou aqui também, mas os documentos necessários, né, pessoal? Os documentos obrigatórios, CNH, PPD, ACC, o CRLV. Tá, mas isso aqui tá certo ou tá errado? Certo também. Então, se tá tudo certo, qual letra você vai marcar? É a A? Pode marcar. O que o candidato aprendeu tá completamente certo. Rapidinho, antes de eu te mostrar a próxima questão de sinalização que está caindo muito nas provas. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? Um condutor com CNH cassada, que após 2 anos de sua cassação for flagrado conduzindo veículo automotor em via pública, será autuado por: letra A, conduzir com habilitação cassada. Letra B de bola, conduzir com habilitação. Letra C de casa, conduzir em período de suspensão. Ou letra D, conduzir sem habilitação, ou seja, ele está inabilitado, não possui habilitação. Qual vocês marcariam? De cada 10 candidatos que encaram essa questão de prova, 11 erram, porque pouca gente sabe o que eu vou te ensinar agora. Veja bem, quando uma pessoa recebe cassação da CNH, essa cassação da CNH ela tem durabilidade, o período de vigência dessa cassação é de 2 anos. Dentro do prazo de 2 anos, se a pessoa for parada numa blitz, numa fiscalização, vai constar CNH cassada. Então, a infração que a pessoa comete é conduzir com a CNH cassada. É isso que vai ser escrito lá no auto de infração. Conduzir com CNH cassada. Infração gravíssima. Vocês entenderam? Mas presta atenção que tem uma pegadinha na pergunta. A pergunta está falando que isso ocorreu após 2 anos da cassação. É aí que derruba 100% das pessoas. Depois de 2 anos, a CNH da pessoa saiu do período de cassação e ele voltou a ser inabilitado. Então, no auto de infração vai constar pessoa conduzindo sem habilitação. Mas não é sem de ter esquecido em casa não, galera. É sem de ser inabilitado. Vocês conseguiram entender? Depois de 2 anos que a pessoa teve a CNH cassada, ela volta a estaca zero, ela está inabilitada. Então, no auto de infração, vai ser lá, escrito lá, conduzir sem habilitação. Então, é letra D de dado que você tem que marcar. Vamos conferir? Confere Dex, pessoal. Aqui, ó, a pergunta está dizendo que foi depois de 2 anos que a CNH estava cassada que a pessoa foi parada na blitz. Então, a pessoa já tinha saído do período de cassação. Ela estava conduzindo sem habilitação, como se fosse um inabilitado, como se fosse vocês hoje, ó, que estão fazendo curso comigo aqui para a primeira habilitação. Vocês são inabilitados. Ô, pessoal, e ó, muito cuidado
com esses detalhes na pergunta. Se a pergunta estivesse falando um condutor com a CNH cassada, que foi parado numa blitz, vai ser multado pelo quê? Conduzir com CNH cassada. Agora está falando depois de 2 anos, já saiu do período de cassação, aí a carteira dele já não tem validade nenhuma mais, está inabilitada. Ele tá, não é a carteira, pô, ele tá inabilitado, o condutor. Vocês conseguiram entender? Caso embolou aí, volta aqui essa partezinha do vídeo e assista 89 vezes, cara, pra você compreender, pra você não errar, hein? Essa aí, todo mundo tá errando, 100% dos candidatos. Mas você não vai errar, certo? Bora ver mais uma aí. Qual das afirmativas abaixo é considerada infração de trânsito? Letra A, está dizendo que é infração de trânsito conduzir sem portar o documento obrigatório do veículo. Até aqui tá certo, pessoal. Depois da vírgula ficou errado, porque CRV não é documento obrigatório para porte. Aqui tá falando de porte. O documento CRV é obrigatório, mas portar numa abordagem não. Então a letra A tá errada. P de bola tá dizendo que é uma infração conduzir veículo com habilitação vencida há mais de 25 dias. Mais de 25 dias é 26, 27, 28, 29, 30. Até 30 dias você não comete infração não, pessoal. A habilitação pode estar vencida por até 30 dias. A partir daí é infração. Então aqui tá errado, certo? D de dado, eu tô pulando porque eu quero, tá? De B de bola para D de dado. Tá dizendo que conduzir crianças em banco dianteiro dos veículos é infração. Pessoal, não tá falando a idade. Ué, criança, pelo menos, segundo os pediatras, até 12, tem uns que falam 14 anos ainda é considerado criança. Ué, a partir de 10 anos já pode. E também tem criança que não tem ainda 10 anos, mas tem mais de 1,45 m, também pode. Aqui tá falando de todas as crianças, ó, conduzir crianças. Ué, se a criança tiver 11, 12, 13 anos, pode sim, tá? Então, totalmente errado. Para você acertar essa, vai marcar a letra C. É considerado infração de trânsito. Usar qualquer veículo para deliberadamente, ou seja, intencionalmente, interromper, restringir ou perturbar a situação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito. Ah, é a letra C. Pode marcar a letra C. E deixa eu só te mandar uma mensagem nas ideias. Se fosse tu, anotava. Essa parada aí de você obstruir o trânsito deliberadamente, interrompendo a circulação dos veículos, é uma infração que custa caro pra desgrama pro bolso, hein? Ela é uma infração gravíssima. A infração gravíssima tem uma multa de aproximadamente 300 conto. É 297 alguma coisa, mas eu redondo pra 300, porque o troco dá pra comprar nem pão mais. 300 conto. Agora, você sabe por quanto multiplica esses 300? Por 20. 20 vezes 300, dá aproximadamente 6 mil conto. E tem uma pior. Se você for o mentor dessa paralisação usando o veículo, tipo assim, você organizou uma paralisação, aí um monte de gente foi lá porque você estava organizando e fez o fechamento de uma via. E a multa é multiplicado por 60. Você fez as contas? Precisa fazer não, que eu faço para você. É 300 conto, que é uma infração gravíssima, vezes 60. 3 vezes 6, 18, dá quase 18 mil reais. Ô, pessoal, eu falo sempre 300 porque eu arredondo, é 290 e não sei o que, 47. Eu não fico preocupado com o negócio de troquinho, não. Mas você se ligou? Se você obstruir a via, é infração gravíssima vezes 20. Quando você organiza essa obstrução, é infração gravíssima vezes 60. Cruz, credo, chega dói. Ao efetuar manobras de paradas, os veículos devem ser posicionados no sentido do fluxo do trânsito, bem como, letra A, paralelo ao bordo da pista de rolamento, letra B, perpendicular ao bordo da pista de rolamento, letra C, em sentido diagonal ao bordo da pista de rolamento, e letra D, o mais distante possível do bordo da via. Qual vocês vão marcar para acertar? Como eu tô aqui para te ajudar a passar direto nessa prova do Detran com notaço 30 ou 40x, deixa eu te explicar o que tá perguntando aí. Como que se para um veículo na via? Se você já tinha entendido, confirma. Se você não entendeu, fica explicado. Olha só. A B de bola afirma que essa parada seria em posição perpendicular ao bordo da pista de rolamento. Ou seja, assim, nessa posição. Não, está errado. Letra C de casa está dizendo que essa parada seria
em sentido diagonal ao bordo da pista de rolamento, tipo assim, também não. D de dado está falando que, então seria o mais distante possível do bordo da via. É assim que temos que parar o veículo? Óbvio que não. Pessoal, para acertar essa questão, você vai marcar a letra A. Nas paradas, os veículos devem ser posicionados no sentido do fluxo, acompanhando o fluxo dos veículos, e também paralelo ao bordo da pista de rolamento, desse jeito aqui. O meu papel aqui é te ajudar a passar e não deixar você escorregar em pegadinhas. Presta atenção. Quando perguntar na sua prova de que jeito você deve parar ou estacionar motocicleta, a motocicleta é em sentido perpendicular, tá? Desse jeito aqui. Se o meio-fio está assim, a moto estaciona assim. O nome disso é perpendicular. Moto, veículo, é assim, paralelo. Cuidado, pessoal, às vezes você não vê essa diferença na pergunta. Eu fico desesperado quando eu vejo um aluno reprovar, às vezes faltando um pontinho. Pessoal, reprova com 20, precisava de 21, porque escorrega nesse trem. Ou em regiões que são 40, que precisava fazer 28, a pessoa reprova com 27. Eu fico só indignado. E só lembrando aqui, para você não cair nesse tipo de pegadinha, nesse tipo de coisa, eu tenho um material insano cheio de macetinho para não te deixar escorregar. Meu telefone está aqui na tela de novo, querendo meu material, comprando meu material. Você vai passar, eu te garanto. Tenta contato comigo, vamos trocar uma ideia lá, pô. Eu te falo tudo sobre o material e você vai comprar e vai passar, eu tenho certeza. Com o meu material você aprende, comigo você passa. Vamos ver a outra. Quanto à validade da CNH, está errado se dizer que letra A está falando, será de 5 anos para habilitados com idade entre 50 e 69 anos. Isso aqui está certo, pessoal. Todo mundo que tem idade entre 50 e 69 anos recebe CNHs com validade de 5 anos. Será de 10 anos para habilitados com idade entre 18 e 49 anos, que está falando na B de bola. Isso aqui está certo. A pergunta quer saber o que está errado. Letra C de casa está falando que será de 3 anos para habilitados com idade de 70 anos ou mais. Isso que está certo ou está errado? Está certo. Agora, para ser renovada, exige-se exame toxicológico. Isso aqui está totalmente errado. Pode marcar a letra D sem susto. Vai por mim confiando. Vamos ver mais uma que todo mundo está errando? Olha só. A pena de detenção atribuída ao condutor que se afastar do veículo do local de acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída é de 6 meses a 1 ano, 12 meses a 1 ano, 1 ano a 2 anos ou 18 meses a 1 ano. Vou te dar um macetinho horrível, nojento, péssimo, é um dos piores macetinhos que eu já dei aqui no canal, mas que vai cumprir a função de fazer lembrar da resposta certa. Olha só, quem comete um acidente e foge é uma pessoa sem alma, é uma pessoa sem coração, sem um pingo de sentimento de solidariedade pelos outros. Lembra desse 100 que eu falei várias vezes? Aí, pessoal, 12 meses começa com D, 1 ano começa com U, 18 meses começa com D. A única que começa com S, do sem noção, sem alma, sem cérebro, é 6 meses. Letra A, marca isso na hora da prova, lembra disso na hora da prova, lembra desse macetinho horrível. São informações essenciais que devem constar na LADV de um candidato. LADV é licença de aprendizagem de direção veicular. Vamos lá. Nome da entidade expedidora? Sim, deve constar. Número do RENASC do candidato? Sim, deve constar. Categoria pretendida e prazo de validade do processo de habilitação? Sim, deve constar. Tudo que falou aqui está certo, pode marcar, todas as alternativas estão corretas, letra D. E o que você vai fazer agora para você garantir sua aprovação? Você vai clicar nesse vídeo aqui. Por que você vai clicar nesse vídeo? Porque aqui tem mais questões que estão caindo na sua região, que estão derrubando geral. Para você acertar todas. Clica aqui, tô te esperando nessa aula. Vai, tá esperando o quê, pô?